Boa tarde, meus queridos! É com muito prazer que eu estou aqui de volta, mas eu não poderia deixar de chamar a atenção de vocês quanto à responsabilidade ao assistir às aulas. No vídeo de história eu já falei, bastante, mas quero mais uma vez cobrá-los a responsabilidade. Pois sem ela, vocês terão um ano terrível, Mesmo onde todos foram bem em ciências, eu não posso deixar de cobrar a responsabilidade pelo estudo, porque isso é fundamental para o desenvolvimento individual de cada um, tá bom? Então, hoje, dia 23/4, vamos ter nossa aula de ciências. E o nosso assunto de hoje, que são dois, mas que no final acaba sendo um: formação da Terra, biosfera. Mas tudo isso tem a ver com o planeta Terra, criação de Deus. Como escola cristã, é o que nós defendemos, que a nossa Terra é criação de Deus. Foi Deus quem criou e é Ele quem mantém tudo aqui. Se eu estou aqui dando aula para vocês, é porque Deus me deu mais um dia de vida. Se hoje está chovendo, ou se hoje está fazendo sol, é porque Deus fez com que isso acontecesse. As chuvas que caíram dias atrás, foi Deus que mandou. O sol que brilhou, foi Deus que mandou. A comida que você comeu, foi Deus que fez com que as plantas crescessem e se desenvolvessem, gerando alimento. Se você está escutando esse vídeo, foi Deus que lhe deu a audição. Se você está enxergando esse vídeo, foi Deus quem lhe deu a visão. Se eu estou falando, foi Deus que me deu o dom de falar. Deus criou tudo e mantém tudo. Fez calor, fez frio, foi Deus que fez isso. Muito alimento, fartura, foi Deus quem nos deu. A fome para castigar o seu povo pecaminoso. E é nisso que nós cremos. E por isso vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Maravilhoso Deus, te pedimos que o Senhor possa nos abençoar nessa aula, nos concedendo compreensão, entendimento, e que tudo, ó Deus, possa entrar e ficar em nossas vidas. Que possamos entender, ó Pai, que tudo que ocorre nessa terra é Tu que permites. Ó Deus, grandioso Criador e mantenedor dessa terra, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nos ajuda a entender para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, em primeiro lugar, gente, eu quero começar aqui com a formação da terra, Gênesis 1, na Bíblia. Eu vou começar com vocês com a palavra de Deus em Gênesis 1. Ah, professor, mas esse assunto tem no livro? Tem. Página 289 e 290. Inclusive, a gente entra naquele grande problema na página 289. Eu peço até que vocês descartem. Descartem. Sabe por quê? 289, descarta. Porque é uma página, gente, que lá está dizendo o seguinte: a Terra, ela tinha muitos vulcões. E esses vulcões, com muitas erupções, a Terra foi se desenvolvendo e está como está hoje, tirando totalmente o poder de Deus. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar essa teoria. Assim como a teoria do Big Bang, que houve uma grande explosão e tudo começou a existir. Gente, vamos lá. Só um exemplo. Para que serve uma bomba hoje em dia? Para explodir, para haver uma explosão. E a explosão, ela serve para quê? Para destruir. Mas na teoria do Big Bang, a explosão construiu. E é bem complicado de entender isso, se nem quem estuda isso consegue provar, Mas a palavra de Deus nos ensina que tudo nesta terra é criação de Deus. E onde nós encontramos isso?
Em Gênesis 1, o primeiro livro da Bíblia, na primeira página do primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, que olha só o que é que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não existia nada. Deus criou tudo. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relvas, ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e seja eles para sinais, para estações, para dias e anos. A gente até estudou, né? Dia e noite e estações do ano. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, e o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiar a terra, para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre os céus, sobre a terra e os céus, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na sua superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de semente. Isso vos será para mantimento, ou seja, para o alimento. E todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aí nós entramos no capítulo 2, onde fala do sétimo dia, que é o descanso de Deus. Então, como vocês podem ver na palavra de Deus, a terra não foi formada por explosão, a terra não foi formada por vulcões, a terra foi formada pela palavra de Deus, pelo poder imensurável de Deus. Ele criou tudo e mantém tudo nesta terra. Nós, seres humanos, acredito que vocês até estudaram já em ensino religioso, somos a obra-prima da criação de Deus. E como vocês viram no final da minha leitura, Deus criou o homem e disse: você irá governar sobre tudo nesta terra. O animal é importante? É, mas o ser humano é muito mais. Os vegetais são importantes? São, mas o ser humano é muito mais. Tanto é que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Então, toda vez que vier essas teorias de Big Bang, de explosão, de vulcão, esqueça. Vá para Gênesis 1 e mostra a qualquer um. Foi Deus quem criou tudo em 6 dias e mantém tudo aqui nesta terra. Ok? Formação da terra. Gênesis 1, criação de Deus. Ele criou e ele mantém tudo aqui. Tá bom? E aí, Deus criou tudo, mas para manter era necessário que houvesse condições. Tanto é que eu lhe pergunto, na leitura da Bíblia, Deus criou primeiro o mar ou o peixe? Deus criou primeiro o mar. Por quê? Porque o peixe estaria dentro da água. Deus criou primeiro o ser humano ou Deus criou primeiro os animais, os vegetais? Deus criou primeiro os animais e os vegetais. Por quê? Porque o ser humano precisaria do alimento. Deus criou primeiro o ar ou o ser humano? O ar, porque o ser humano iria respirar. A criação de Deus foi perfeita. E onde nós estudamos a criação de Deus? Biosfera. O que é a biosfera, professor? Eu coloquei aqui, todo ambiente que há vida. No seu livro diz, é todo o ambiente do planeta Terra onde há vida. Qualquer ambiente do planeta Terra que tenha vida é chamado de biosfera. Professor, e tem ambiente na Terra que não tem vida? Sim, as partes mais altas da atmosfera, porque não tem oxigênio. Se não tem oxigênio, não tem vida, não há vida, então não é considerado biosfera. E na parte mais profunda da litosfera, que vocês até estudaram no 4º ano, né? As divisões da camada da Terra. Na parte mais profunda, o núcleo. Existe um magma dos vulcões, é muito quente, é impossível ter vida. Então também não é biosfera. Por quê? Porque só é considerado biosfera todo o ambiente da Terra onde há vida. O que é biosfera? Todo o ambiente da Terra onde há vida. Como é chamado todo o ambiente da Terra onde há vida? Biosfera. Aí a biosfera é muito importante nós sabermos. É formada por vários ecossistemas, ou seja, os ecossistemas estão dentro da biosfera. E o
que são ecossistemas? Aí vocês lembram, né? Descarta a página 289, vamos para a página 290. Olha o que é que diz aqui. Ecossistema é o conjunto de seres vivos e componentes ambientais não vivos em uma região que se relacionam entre si e formam um ambiente com características próprias e bem definidas. Aí eu gosto de fazer um resumo, aí eu digo para vocês. Ecossistema é a relação entre todo ser vivo e não vivo no planeta Terra. A relação que existe entre os seres vivos e não vivos. Por exemplo, existe uma relação entre o ser humano e o oxigênio? Claro, o oxigênio não é vivo, mas o ser humano é. O ser humano respira o oxigênio. Então, existe uma relação. Aí ele continua aqui dizendo, ó, os seres vivos são os animais, as plantas, os fungos e os micro-organismos. Já os componentes não vivos são a água, o ar, o solo, o clima e outros aspectos físicos. Usamos a água? Com certeza. Nós usamos o solo? Com certeza. Nós usamos o ar? Com certeza. Ou seja, a relação do ser vivo e o não vivo é chamado de ecossistema. É um ambiente, a relação entre seres vivos e não vivos em um determinado ambiente. Isso é ecossistema. Relação entre seres vivos e não vivos em um ambiente. É a relação entre seres vivos e não vivos em um ambiente. Biosfera, todo o ambiente da Terra onde há vida. Ecossistema, relação entre seres vivos e não vivos em um ambiente. E para resumir tudo isso, como eu falei, formação da Terra, biosfera, tudo acaba, planeta Terra, criação de Deus. Porque a criação de Deus, ela envolve tudo que há vida e envolve também tudo que não há vida nos ecossistemas, porque existe uma relação direta. Deus criou o solo não é vivo, mas o solo tem uma relação com todos os seres vivos, porque nós dependemos do solo. Deus criou o oxigênio, todo ser vivo tem uma relação com o oxigênio. Deus criou, a água, todos nós temos uma relação com a água. Então, a relação do ser vivo com o não vivo em um ambiente é chamado de ecossistema. Já a biosfera, todo o ambiente da Terra onde há vida, porque também existe ambiente na Terra que não tem vida. E se não tem vida, não faz parte da biosfera. Se não tem vida, não faz parte da biosfera. Porque biosfera já está ficando chato, né? Mas biosfera é todo o ambiente da Terra onde há vida. Ecossistema, a relação de todos os seres vivos e não vivos em um ambiente. Lembrando que o ecossistema está dentro da biosfera. O ecossistema está dentro da biosfera. Ok, gente, a partir daí, peço que vocês respondam essa atividade, começa aqui e vai para o outro lado. Página 290 do seu livro, Atividade em Ciências. Bom? Então aí fica a nossa aula de ciências hoje. Formação do planeta Terra é criação de Deus. Ele criou tudo e ele mantém tudo nesta Terra. Biosfera e ecossistema, nós vimos que é parte da criação de Deus do planeta Terra. Tá bom? Página 290, atividade também na página 290. Mas nunca deixe ninguém colocar outra teoria na sua cabeça. Nada de vulcões, erupções, nada de Big Bang. O planeta Terra foi criado por nosso Deus e é Ele quem mantém. Grande abraço para vocês e até as nossas próximas aulas. Tchau!